Oi, pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso último episódio do ano, o oitavo episódio do Papo Docente. E nada, né, mais justo do que trazer algo para 2024, né? Pensando aí numa projeção. E o nosso tema de hoje é inovação pedagógica e tendências para a educação em 2024. Para completar, né, esse bate-papo, eu trago o nosso professor, mestre Ivan Canovas, para contribuir aí com as suas experiências, né? Ele é super engajado com a educação, tem bastante conhecimento, vai conseguir contribuir bastante para que vocês possam aí ter bastante novidade com essas questões do início de 2024. Então, eu vou passar aqui a voz para ele, né, para ele se apresentar, para quem não conhece, ele já é veterano, né, professor? Então, pode falar, professor. Obrigada, viu, por ter aceitado primeiramente o convite. Seja muito bem-vindo e pode apresentar para o pessoal. Boa noite, Bianca. Boa noite, pessoal. Eu agradeço imensamente o convite, né? Principalmente para falar sobre tendências e inovações pedagógicas, que é um tema que eu gosto bastante, né? Que me identifico bastante, até porque metodologias, né? Elas são de suma importância quando a gente fala de um trabalho aí a ser desenvolvido pelo professor em sala de aula. E a gente carece bastante dessa temática no dia a dia como docente. Para quem não me conhece, eu sou formado na área de pedagogia e história, são as minhas duas licenciaturas, né? Tenho especializações na área de psicopedagogia, formação em educação à distância, gestão de educação pública e metodologias ativas. Também sou mestre na área de ciências da educação, né? Voltada aí para questão de currículos e formação docente. E doutorando, né? Estou terminando aí o doutorado na área de gamificação e aprendizagem visível, né? Essas metodologias mais voltadas aí para a questão do trabalho mesmo, né? Com evidências em sala de aula. Perfeito. Então, como vocês podem ver, né, o professor aí é bem engajado sobre esses assuntos de inovação, enfim. Então, eu sei que ele vai contribuir bastante aí para o nosso papo. Então, professor, falando sobre tendências, né, o que a gente pode esperar de 2024 com essas tendências pedagógicas? Quais são essas tendências? Como que os professores já podem se prepararem, não só os professores, mas também gestores, as pessoas que estão envolvidas aí, engajadas com a educação. O que a gente pode já esperar de 2024, que tem já em projeção para que aconteça? Quando falamos em tendências, né, falamos em algo que, de certa forma, né, ele está em evidência dentro do mecanismo educacional. Acabamos de sair aí num período pandêmico, né, onde os professores utilizaram muitas tecnologias em sala de Uhum. aula, né, tiveram que se reinventar e aprender a lidar com essas tecnologias. Porém, no retorno para a sala de aula, o que acabou acontecendo? Muitas dessas tecnologias elas foram esquecidas e o professor ele tende, né, a trabalhar da forma tradicional, daquela forma mais quadrada como ele já estava acostumado a trabalhar antes desses recursos, né? Uhum. Aí eu me pergunto, né, por que esse retrocesso? Por que, que o professor ele não conseguiu dar andamento, né, a esse trabalho já começado, já iniciado aí no período da pandemia? A gente vê que a gente tem até uma certa resistência por muitos professores, né, em utilizar essas ferramentas e esses mecanismos em sala de aula, ou por defasagens na sua formação, ou por não concordar com determinados métodos, né, que a tecnologia ela vem nos impondo, né, dia a dia. A gente sabe que não dá para frear esse avanço tecnológico, né, a gente precisa acompanhá-lo e acompanhar de uma forma inteligente, né, acompanhar de uma forma aí que essa tecnologia seja uma aliada aos recursos em sala de aula. Né? Entendi. Perfeito, professor. E quando a gente fala desse retrocesso, né? Porque realmente passou a pandemia e agora parece que tudo voltou ao normal nas salas de aula. E eu acredito que é uma perda, Sim. né? É uma Uhum. perda isso, porque tanto que incentivava o outro, né? Também ter essa busca autônoma, né, do aluno e buscar também a informação, acho que isso era muito vantajoso e trazia tendências, né, porque a tecnologia está aí para todo mundo utilizar, mas utilizar da melhor forma possível. E realmente há uma resistência de algo que foi muito, não vamos dizer que teve
um resultado aí de 100%, que, claro, também era algo novo, né? Sim. Como o profissional não estava preparado, porque o professor, ele não foi ensinado a dar aula EAD praticamente, né? Na Ele teve verdade, que até o aprender, né? presencial é difícil para É. ele, né? Quem dirá um mecanismo que ele não estava acostumado. E aí ele teve que aprender da noite pro dia a dar aula em EAD. Ele teve que se reinventar, né? Isso. E o aluno também teve que aprender a estudar Sim. através do método do EAD. Então, eu acredito que é uma perda, eu acho que é muito vantajoso se essa tendência ela continuar, né, seguir em 2024 como o ensino híbrido, que ainda eu acho que a gente se perde um pouco. O que que é o ensino híbrido? O aluno vai estudar em casa e uma parte do tempo e outra na escola? Seria isso ou é um pouco mais diferente nessa É, metodologia? há um conceito bem deturpado da aprendizagem híbrida, né? Onde muitos profissionais, né, acham que a aprendizagem híbrida é você colocar o aluno para aprender sozinho e ele vir para a sala de aula dar aula sobre um assunto que ele conhece de forma superficial. Na verdade, não é isso, né? A aprendizagem híbrida, ela parte do pressuposto que o aluno terá um contato prévio com aquele determinado conteúdo, seja ele por meio de um vídeo, seja ele por meio de um texto, seja ele por meio de exercícios de preparação e análise do conhecimento prévio, né? Então, ele vai criar essa esfera ambiental de conhecimento e em sala de aula ele vai aprimorar esse conhecimento. De que forma, né? O professor ele vai passar a instigar o aluno para que ele consiga potencializar a sua aprendizagem de uma forma significativa, por meio de questionamentos, por meio de trabalhos em grupos, por meio de rotação por estação, que é uma das metodologias trazidas pelo ensino híbrido, né? Blended Learning também, que é outro mecanismo aí aonde eu trabalho, né, essa construção de conhecimento por meio de ferramentas que sejam do cotidiano do próprio aluno, né? Então, o professor ele precisa aí estar a par dessas ferramentas para que ele possa potencializar a sua aprendizagem. Então, trazer sempre novas estratégias para dentro da sala de aula. Quando a gente fala de desfocar a atenção do professor e colocar a atenção no aluno, é isso. Né? É você fazer com que o aluno seja protagonista do seu próprio conhecimento. Né? Ele vai trazer uma prévia daquele conhecimento em sala de aula e ele vai ser o quê? Aprimorado pelo professor, refinado. Né? Como benefícios aí da aprendizagem híbrida, eu aponto a questão da flexibilidade, né? Porque o professor, de certa forma, acaba sendo mais flexível na construção desse conhecimento, né? Ele utiliza por meio de uma tecnologia avançada, porque ele pode usar um vídeo, ele pode usar uma gravação desenvolvida pelo próprio aluno, pode usar um podcast, que é o que a gente está usando aqui, né, para poder levar conhecimento. A gente tem N recursos aí que são utilizados para poder aumentar essa esfera de conhecimento por parte do aluno, né? O trabalho com aulas mistas, né, que é essa parte da aprendizagem trabalhada em casa e outra parte da aprendizagem trabalhada em sala de aula, de forma interativa, né? Ou seja, o aluno ele não vai aprender sozinho, ele precisa do professor. O professor ele precisa estar presente nessa construção de conhecimento. E, de certa forma, quando o aluno ele consegue construir e correr atrás do seu conteúdo, ele valoriza isso, né? Sim. Ele valoriza mais. Sim. Então, assim, o EAD, ele está aqui para poder provar isso, né? Então, os alunos, muitas vezes, eles não são ensinados a estudar pelos professores em sala de aula. Né? O que acaba acontecendo com o aluno? Ele o tempo inteiro está recebendo informações. O professor está o tempo inteiro regurgitando, né, vários assuntos para aquele aluno, e aquele aluno ele recebe de forma receptiva e passiva. Né? Quando chega o momento dele devolver aquele conteúdo, é quando ele está diante de uma prova, quando ele está diante de um seminário, quando ele está diante de uma situação que coloque aquele conhecimento à prova de alguma forma. Né? Então, qual que é o intuito da aprendizagem híbrida? Né? É fomentar outros momentos para que o aluno ele consiga construir o conhecimento de forma mais significativa, de forma mais autônoma. Né? Essa colaboração, essa interação, né, ela acontece aí de forma diária. E essa avaliação ela acaba sendo adaptada às necessidades que aquele aluno, de certa forma, ele apresenta, né, dentro desse cenário educacional que vem sendo redesenhado e desenhado o tempo inteiro por nós.
Ah, sim, perfeito. Não, e realmente, eu acho que é. Eu acho não, eu tenho certeza que é excelente. É muito do que você falou. Nós não fomos ensinados a buscar O o conhecimento. Aham. conhecimento. Nós nunca fomos ensinados a estudar, né? Isso. E hoje em dia, o aluno ele é bombardeado de vários tipos de informações que são chamadas ou transvestidas de conhecimento, né? A gente pode pensar na análise dos próprios influencers, né? Como Sim. que os influencers trazem determinadas falas, determinadas áreas, né? De discussões que acabam sendo sensíveis e eles não têm domínio nenhum em relação àquilo que eles estão falando, né? É muita coisa baseada aonde? Baseado no seu achismo, baseado no seu Sim. conhecimento empírico e não no seu conhecimento científico, porque ele não tem informação nenhuma em relação àquilo, né? Só que ele tem o poder da oralidade, né? Ele tem o poder do encantamento de conseguir fazer com que o outro entenda e com que o outro também se apaixone por aquela forma de comunicação. Mas é um conteúdo vazio, né? É um conteúdo muito superficial. Por exemplo, a FAAP, ela está lançando um curso de formação de influencers, né? A mensalidade do curso é R$ 5.000. Eu vi essa semana no LinkedIn, né? Nossa, E já tem alunos procurando esse curso, né? Então, assim, é um gente. campo que está se abrindo, né? E nós, Sim. como escola, o que estamos fazendo para poder acompanhar essas novas evoluções? Estamos preparando um aluno para um mercado que ele ainda não existe, né? Desenvolvendo habilidades que ainda não foram nem pensadas a serem empregadas no mercado de trabalho, né? Sim. O próprio novo ensino médio, né, como é chamado novo ensino médio, aí ele está patinando, né, e ainda não encontrou uma diretriz de como ele precisa ser construído para poder atender às necessidades do mercado. A gente, na verdade, tem até um contraponto aí entre as avaliações de larga escala, né, como é o caso do Enem, o caso do PISA, que acabou de sair o resultado e é catastrófico, né? 65º lugar o Brasil ficou. Então a gente vê aí que o Brasil, ele, quando fala em educação, né, a gente passa mais tempo na escola, a gente tem mais acesso ao conteúdo, só que a gente não tem o desenvolvimento e a habilidade de manipular essa informação da forma como ela deve. Então, como que nós, professores, ou futuros professores, né, conseguimos fazer com que haja essa proximidade, né, entre aquilo que é ensinado em sala de aula e aquilo que é vivenciado pelo aluno no mercado de trabalho e na vida dele como um todo? Sim. Perfeito. E essa questão de, né, ir para fazer com que o aluno esteja pronto para o mercado de trabalho. Isso já é previsto, né? Sim, na Só que verdade, não deveria ser uma acontece. preocupação da escola, né? E, É, na e não verdade, ela não se acontece preocupa com mais. isso. Porque Nunca aconteceu, né? Não é que acontece mais. Nunca aconteceu, na verdade. vamos falar da questão do ensino médio, né? O que acaba acontecendo com o ensino médio? Hoje a gente tem uma realidade onde o aluno ele é preparado para passar no vestibular. Ele passa e revê todos os conteúdos que ele viu no ensino fundamental, não se aprofunda em nada. Ele vê tudo e não vê nada ao mesmo tempo, né? Ele entra na universidade, mas ele não tem habilidade nenhuma para poder cursar aquele curso, né? Aquela área do conhecimento escolhida por ele. Então, aí é onde a gente tem a evasão do curso, é onde a gente tem o aproveitamento baixo desse aluno, principalmente, né? Alunos aí de primeiro semestre, a gente sabe qual que é a deficiência de escritas gigantescas. Às vezes até o aluno formado, né, quando vai para o mercado de trabalho, ele tem essa deficiência também. Por quê? Uhum. Porque ela não foi bem formada, ela não foi bem construída, né, ela não foi bem organizada. Então, quando a gente fala de novas tecnologias, né, voltando aí para a questão do nosso tema, né, a gente precisa pensar nessa nova realidade que se abre diante dos nossos olhos, que é a tecnologia imersiva, né? Por exemplo, a realidade aumentada, né, a realidade virtual, como que esses mundos, né, eles se conversam dentro de sala de aula, como que isso ela é aprimorada, trabalhada pelo professor, como que esses jogos de entretenimento, né, por exemplo, o Pokémon Go, né, que foi uma Uhum. febre aí, uns 2, 3 anos atrás, quando ele foi lançado, né, você usa esse recurso como um recurso educacional para poder potencializar uma aprendizagem em sala de aula, né? Alguns professores tiveram uma sacada e construíram projetos magníficos em relação a isso. Outros, né, rechaçaram e condenam totalmente esse tipo de mecanismo de situações, né, que eu posso desencadear uma nova aprendizagem. Outra situação de aprendizagem que eu posso citar também é o joguinho do Minecraft, né? Quanta geometria, né? Quanta matemática e análise você aprende com aqueles cubos lógicos para você poder montar aqueles jogos, né? E muitas vezes são chances que são deixadas passar pelo professor porque ele não sabe manipular esses conhecimentos, não sabe fazer essa ligação, né, entre aquilo que é ensinado na teoria e aquilo que é vivenciado pelo aluno na prática. Você não consegue aproximar
essas questões da linguagem. Aí é onde eu venho para a questão da educação e treinamento. O professor, ele não é treinado, ele não estuda para poder acompanhar e para poder aprender a mexer com essas tecnologias. Que vem? Aí vem o mercado, o que ele faz? Ele atropela, né? Ele vem ao mercado e ele esmaga esse conhecimento do professor. Então ele vê aí vários recursos, né, como um inimigo e não como um aliado dentro de sala de aula, e isso é muito triste, né? Eu falo que isso é triste porque eu acho que muitas possibilidades de aprendizagem elas são deixadas de lado por falta de interesse do professor, né? E a gente tem também uma realidade aí que muitas vezes é uma realidade até massacrante, né? O cara tem que trabalhar em várias escolas, ele tem que dar conta aí de diversas avaliações, né? É um serviço muitas vezes burocrático, ele tem que preparar a aula, tem toda uma rotina, uma dinâmica, né, que o professor precisa se organizar para ele conseguir trabalhar, né, de forma aí, mais preparativa, né? Então a gente sabe que tudo isso é bem complicado, mas também o aluno não pode ser penalizado, né, por uma certa ganância de trabalho por parte do professor. Sim, com certeza. E eu acredito que essa falta de interesse faz a perda mesmo de trazer novidade. Olhar é mais fácil eu criticar do que eu olhar aquela ferramenta e pensar em estratégia significativa de trazer para minha sala de aula, né? E a gente vê isso no celular, né, também, que fala muito mal do celular, mas é uma ferramenta. Só que como pode trazer ela para a realidade do meu aluno, né? É melhor tirar da sala de aula? Ou eu posso trazer ela para a sala de aula e transformar isso num recurso de conhecimento? E assim, a personalização do ensino a gente tem por meio da inteligência artificial, né? Eu posso citar vários aplicativos aí que nos ajudam a construir esse tipo de conhecimento. Sim. Você conhece o Duolingo? Que é um aplicativo que trabalha aí essas questões ligadas ao ensino de línguas? Sim. Ele é um aplicativo gratuito, né? Ele tem vários recursos lá que o professor pode utilizar em sala de aula. É uma importante ferramenta aí que você poderia, né, potencializar o ensino do seu aluno, né? Muitas vezes, o que acaba acontecendo com o ensino de línguas? Ele se prende, né, a recursos trazidos pelo manual didático. E os recursos tecnológicos, muitas vezes, eles são esquecidos e são ferramentas, como eu estou dizendo, gratuitas que podem ser potencializadas pelo professor. Outra ferramenta que eu posso citar para ensinar matemática de uma forma mais prazerosa é o Khan Academy. A plataforma Khan Academy, então, o que ela faz? Ela analisa a dificuldade do aluno e ela retrocede de acordo com aquilo que é analisado pelo exercício desenvolvido por ele. Né? Por exemplo, o aluno que não sabe divisão, aliás, né, o aluno que erra uma divisão dentro da plataforma, né, a plataforma ela vai fazer o que? Ela vai fazer uma análise daquele erro do aluno e vai ver se realmente ele não sabe divisão ou se ele não sabe, por exemplo, subtração. Então, ele erra a divisão porque ele não sabe subtrair os números dentro da operação de divisão. Então, o que ela faz? Ela volta o conteúdo para o aluno para que ele consiga sanar essas dúvidas e assim ele possa caminhar dentro das suas dificuldades. Então, o que ela usa é inteligência, né, artificial para conseguir fazer esse mapeamento da dificuldade do aluno, coisa que o professor não vai conseguir fazer, né, dentro do seu mecanismo, né, dentro de sala de aula. Dificilmente ele consegue ter uma especificidade tão grande em relação à dificuldade, né, e a inabilidade do aluno em determinado conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula. Então a gente vê que é um recurso que é importantíssimo, né, e que traz aí uma aliança com o professor dentro de sala de aula, né. Outro aplicativo que eu posso citar para vocês é o Quizlet, né? Onde ele trabalha aí questões ligadas a cartões de estudos, né? Ele rastreia o progresso do aluno, né, por meio de vocábulos, né? Principalmente professores de língua portuguesa, né? Pode trabalhar o vocabulário do aluno, a gramática, a estrutura frasal, por meio desse aplicativo, que ele ajuda o aluno a fazer a construção frasal e também a trabalhar e aplicar a gramática, né? O Cursex edX, né, que é um outro aplicativo que também trabalha aí a questão da formação docente, onde ele vai identificando quais são, né, os seus principais gaps de aprendizagem, as principais lacunas de conhecimento que o professor tem, e ele oferece cursos para a formação desse professor, né? É um aplicativo bem bacana, né? O Brainscape, que trabalha a questão de flashcards, para eu que sou professor de história aí na área de humanas, né? Ele traz grandes personalidades para você trabalhar em sala de aula, trabalha
mapeamento geográfico, trabalha situações que podem ser discutidas por meio de relações de flashcards aí, trabalhado em sala de aula, né? O Socrative, né, que vai trabalhar aí a personalização por meio de questionários, né? O professor consegue lá adaptar o questionário. Eu mesmo, na minha tese de mestrado, trabalhei com um programa chamado Plickers, né? Onde a gente escaneava as atividades dos alunos, né? E ele dava um relatório apontando, né, quais eram aí as opções escolhidas por aquele aluno, e a gente conseguia mapear e entender quais eram os erros que o aluno estava fazendo e a forma como ele estava pensando para ele conseguir construir aquela resposta que era dada por ele por meio de uma inteligência artificial. Então a gente tem muitos recursos e muitas ferramentas que são gratuitas, todas essas que eu citei são gratuitas, né? Depois a gente pode até fazer uma lista aí e disponibilizar para o nosso aluno, né? Onde são recursos que você pode utilizar em sala de aula e são importantes ferramentas aí que potencializam o ensino e que muitas vezes não são trabalhadas ou são desconhecidas pelo professor porque falta tempo, porque falta pesquisa, porque falta aí N situações que podem ser aplicadas em sala de aula, né? E quando você tem uma gestão, você tinha voltado na questão da pergunta da gestão, né? Quando você não tem uma gestão que é muito preocupado com a formação dos professores, muitas vezes elas deixam essas situações elas passarem, né? E isso é ruim. O professor ele precisa estar o tempo inteiro sendo formado, o tempo inteiro sendo assistido pelo seu coordenador, né? E sendo também aí incentivado pelo seu gestor, pelo seu diretor. Né? Não há uma boa escola sem um professor bem formado. Verdade. Né? Então, a universidade, né, ela coloca esses profissionais no mercado de trabalho, porém é responsabilidade desse profissional estar o tempo inteiro se atualizando, né? Estar o tempo inteiro buscando novos conhecimentos para ele estar ampliando o seu conhecimento. E é um caminho, né, professor? Porque para o conhecimento, né, informação chegar para o aluno, tem que ter uma linha de raciocínio lá atrás. Né? Então, quem vai formar o professor é a gestão, né? Uhum. Então, a gestão precisa estar preocupada com essas informações, passar para o docente poder transmitir isso para o aluno, né? E assim sucessivamente. E por mais que tenha algumas formações, que nem na 6, por exemplo, tem a formação dos professores uma vez por mês. E eu creio que nas outras escolas tem também aquelas formações no estado, enfim. Só que, será que não tem uma preocupação de identificar as tendências daquele determinado momento? Às vezes, eu acredito que parece que é um roteiro que tem que seguir. Muitas vezes o professor, ele faz a formação porque aquilo ele vai ser recompensado de alguma forma. Por exemplo, o professor ele faz um curso porque ele vai ter uma evolução salarial. Mas será que é só isso que te motiva a fazer um curso? Né? E o seu conhecimento, a sua melhora como profissional dentro de sala de aula, aquilo que você vai entregar de qualidade para o seu aluno, onde fica tudo isso? Né? É de suma importância nós termos esse olhar, né, apurado, né, e essa preocupação de desenvolvimento em sala de aula. Por exemplo, aqui na Uniplano a gente lançou um tempo atrás um curso de metodologias ativas, né? Sim. E nós não tivemos inscrições nenhuma. Por quê? Porque não era um curso que estava vinculado ao aumento de uma evolução salarial, por exemplo. Exatamente. Né? Exatamente. A gente já sentiu isso, que existe uma comercialização, por mais triste que seja, né? E por isso também, mas é uma comercialização da parte do aluno, porque é perceptível. Você consegue perceber o aluno que está fazendo porque ele tem interesse mesmo pelo assunto, pela aquela formação que ele está se propondo. Porque ele enxerga aquilo como algo que vai mudar a vida dele, né? Para o aluno que só está ali para receber um certificado no final por causa de uma compensação, né? E aí é aquela atuação de compensação mesmo, como você disse. É importante, mas também há um outro lado, né? Da história, e principalmente nós, como educadores, pessoas que se propôs a ser um educador, tem que ter essa preocupação, que tudo que você faz não é só pelo números de títulos que você vai adquirir. E eu volto, aí a questão da preocupação com o aluno, e a questão da preocupação com a educação, e a preocupação com você, né? Porque quando a gente estuda, a gente evolui como ser humano, a gente aprende, se abre um novo mundo. Quando a gente fala que a educação transforma, realmente ela transforma, porque ela muda a sua visão de mundo, né? Ela muda a sua visão de ser humano,
né? E quando você tem contato com conhecimento, né, e consegue partilhar e dividir aquilo, você se torna um ser humano mais aprazível. Sim. Professor, é tão triste, assim, de falar isso, mas quando a gente tem uma certa atividade no curso que principalmente quando se fala de metodologia do ensino da história, por exemplo. Então, nós propomos para o aluno, às vezes, criar um plano de aula. E você vai ler os planos de aula, você fala assim, a pessoa não sabe criar um plano de isso tem aula. pé nem cabeça, né? Não sabe nem por onde começa. E aí você fica, tipo, pensando, você não consegue criar um plano de aula, que é uma das coisas que mais base. você vai ter que fazer, né? Então, você percebe mesmo. E volta naquele ponto inicial de nós não ser ensinado a estudar. Porque eu senti essa dificuldade, também sinto até hoje. Eu não consigo, às vezes, concluir um curso EAD, porque eu tenho essa dificuldade de estudar, de ir atrás da informação, porque estamos tão acostumados a receber, né, a informação e não ir atrás dela nunca. E aí a gente percebe também, às vezes, algumas dúvidas, tipo assim, estou com dúvida na atividade, não consigo finalizar a atividade porque eu estou com dúvida. Tá, mas qual é a dúvida? A pessoa não consegue nem explicar a dúvida dela, porque na verdade ela não consegue entender o que te foi perguntado. A proposta. Na verdade, a proposta, ela não entendeu nada, né? E isso é mesmo. muito... E é triste de falar, porque realmente nós somos educadores, a gente tem que ter essa preocupação de buscar o conhecimento, a informação, entrando por esse ponto de busca de conhecimento, por uma tendência de 2024, os melhores cursos que um educador poderia buscar para o ano de 2024, qual você indicaria? Cursos de formação, pós-graduação, que seja? Assim, eu acredito que algo voltado para essa área de tecnologias de aprendizagem, né? Então, algo voltado aí para essa... A gente está falando de metodologias ativas, mas já é algo passado. Sim. Verdade, né? O mundo ele já evoluiu das metodologias ativas. Em 2018, 2017, né, 19, eu diria, quando eu terminei o meu mestrado, era algo realmente inovador, era algo realmente que trazia aí um outro conceito de educação. Hoje, a gente já tem que olhar como que essas metodologias elas estão sendo aplicadas em sala de aula e quais são os resultados que essas metodologias estão me apresentando. Né, que aí é onde veio o conceito da aprendizagem visível, né, onde eu trabalho um conceito voltado aí a essa questão do resultado, da alta performance. Como que essa metodologia vai fazer com que o meu aluno aprenda mais? Como que vai fazer com que o meu aluno realmente entenda esse conceito, ele tenha uma leitura de mundo maior, né? O foco na competência digital, ela tem que buscar o quê? A alfabetização digital desse aluno. Ele lê uma informação na internet, ele sabe o que ele está lendo. Né, ele entender aquele artigo, ele entender o que está dizendo aquela informação. Né? Ele ter a habilidade de uma pesquisa online, por exemplo. Né? Ele vai pesquisar uma determinada informação, ele conseguir distinguir o que é uma fake news e o que é uma notícia verdadeira. Né? Porque isso é possível. Se você buscar em mais de uma informação, 2, 3 informações, dizendo a mesma coisa e só aquela informação que você leu é o contrário, opa, aquilo lá é algo para você duvidar. Então, você tem que ter mais de um olhar, né, investigativo por aquilo que você lê e aquilo que é te entregue na internet. Será que tudo aquilo que vem na internet é realmente verdadeiro? Meu aluno consome o tempo inteiro várias informações, mas ele não sabe manipular essas informações e não sabe, né, como fazer com que essas informações elas sejam realmente propagadas, né, no seu meio. Aí vem a questão do disseminar informações falsas, né? A gente acabou de passar por um momento aí político, né, onde a gente teve a divulgação de diversas informações. Não vou entrar nessa seara porque também não interessa para nós, mas o que eu quero destacar aqui é a questão da pessoa ler determinadas informações e ela não ter o cuidado de investigar, nem de olhar se aquela fonte ela é confiável e ela é verdadeira, né? O pensamento crítico digital, que é o que traz, né, bem colocado aqui pelo nosso autor nesse livro, Ken Robson, né, onde ele coloca que as escolas, muitas vezes, né, ela não tem essa preocupação com a criticidade do aluno, porque a gente está formando um aluno reprodutor e não produtor do conhecimento, né? O Loris Malaguzzi colocava isso muito bem, que a escola está o tempo inteiro formando robôs, né? Pessoas que passam o tempo inteiro só reproduzindo coisas que outros já fizeram. Né? Não tem a questão da criatividade. Quando ele coloca escolas criativas, né, é você criar algo inovador.
né? Até comentávamos, né, Sim, antes do nosso papo aqui, que o que é uma escola criativa? Criar é montar alguma coisa que ainda não existe? Não, criar é você transformar algo que já existe de uma maneira inteligente, né? E nós precisamos trabalhar determinadas ferramentas que nos ajudem, né, a aplicar esse conhecimento de uma forma mais dinâmica e útil no nosso dia a dia, né? Habilidade de programação básica, né, que é o famoso pensamento computacional, né, que é outro recurso, né, outra área do conhecimento aí que vem sendo muito discutida por muitos teóricos dentro da educação. Então, o que é essa habilidade de programação? O que é o aluno entender minimamente da forma como funcionam essas máquinas, né? A gente está falando aí de inteligência artificial, de realidade aumentada. O que é isso, né? Como que isso se agrega aí à minha formação como pedagogo, como professor em sala de aula, como especialista de um determinado assunto, né? Essa adaptação a essas novas tecnologias, eu consigo fazer esses canais de ligação, essa colaboração online, né? Esse trabalho remoto aí é respeitado por esse colaborador. Hoje a gente volta para a questão do mercado de trabalho. Hoje muitas empresas, né, você é prova disso, né? Você trabalha hoje da sua casa e você consegue administrar toda uma situação dentro de uma universidade, sem precisar colocar os pés dentro dela, né? E isso é uma tendência de mercado, né? E isso muitas empresas, né, entregaram seus prédios, entregaram as suas sedes, né, porque é muito mais vantajoso, é muito mais lucrativo você ter o colaborador que trabalha em casa, mas o trabalhador que trabalha em casa precisa trabalhar com responsabilidade. Ele precisa, né? Não é porque você está em casa que você vai ficar o dia inteiro de chinelo sentado na frente da televisão fingindo que está trabalhando. Verdade. Né? Precisa ter responsabilidade. E tudo isso é criado aonde? Dentro da escola. A escola é a instituição responsável por essa formação humana, integral e social do aluno. Sim, verdade, professor. E falando sobre essa questão de novas tendências, quais você ainda acha que vai vir? Assim, já é perceptível, né, gente, que a tecnologia é a tecnologia. Não tem para onde a gente fugir mais. É isso. Abordamos sobre isso, sobre tecnologia, sobre metodologias ativas, né, em outros episódios, mas essa é a realidade mesmo, é a nossa realidade, está aí na nossa cara, e o profissional ele vai ter que se especializar, ele vai ter que aprender a mexer com essas ferramentas, a gente vai ter que aceitar isso como uma ferramenta de aprendizagem e não como nosso inimigo. É isso, né? Assim, acho que a próxima tendência, né, para os próximos anos, os próximos 2 anos, né, eu desenharia aí as plataformas gamificadas, né? Onde a gente tem a gamificação na educação, plataformas de aprendizagem online, como essa que eu acabei de citar, né, o Khan Academy, entre outras que eu dei exemplos, né, são plataformas com ensino adaptativo, né, que consegue analisar a dificuldade do aluno e até propor outras atividades para ele em sala de aula, né, aplicativos ligados a ensino e tutoriais aí que ajudam, né, e envolvem o professor dentro desse mecanismo de aprendizagem, onde você traz recursos desses jogos para poder falar a linguagem do aluno em sala de aula. Né? É você se preocupar realmente como que esse aluno ele está aprendendo e você trazer uma linguagem que seja mais próxima da linguagem dele. Né? Nos negócios a gente tem a aplicação da gamificação, né, por meio de empresas, funcionários aí que eles vêm desenvolvendo formas mais interativas, né, de vendas e de construções aí dentro dessas informações que são divulgadas aí pela rede, né? O engajamento desses clientes aí por meio dessas novas ferramentas tecnológicas. A gente tem também na saúde, né? Preocupação com o próprio bem-estar. Né? A gente já vê médicos aí que operam e treinam aí em ambientes virtuais de aprendizagem, né? Foi desenvolvida uma pesquisa pelo MIT, onde investigou-se que o aluno, né, que treinou com a inteligência artificial teve um desempenho de 205% a mais do que aquele aluno que usou outros métodos de aprendizagem para ele poder desenvolver aquele mesmo procedimento cirúrgico. Então você vê aí que a inteligência artificial ela está meio que dominando o mundo como um todo, né? Sim. E nós, como educadores, o que estamos fazendo, né? Estamos acompanhando, estamos a par desses dados, estamos a par desse cenário, né? No meio ambiente também a gente tem diversos aplicativos aí que incentivam as pessoas de forma sustentável, né, a cuidar melhor do planeta, né? Tem aplicativos até que bonificam
pessoas que fazem, por exemplo, o uso, né, dos 5 R's, né? Aí você trabalha a questão da reciclagem, aí tem, né, uma boa organização, você consegue aí meio que ganhar dinheiro, né, fazendo algo que vai ser benéfico para o planeta onde você vive. Então você tem vários, né, exemplos e várias situações onde você utiliza ambientes gamificados para você conseguir aí potencializar as questões de aprendizagem e também de educação social, educação populacional. Entendi, professor. Então, na verdade, você acredita que essa questão da inteligência artificial é um medo? Na verdade, eu acho que ela inspira medo, né? Porque é algo novo, a gente não conhece, né? Será que ele vai ocupar o meu lugar? Isso, né? eu acho que eu acredito que é a maior dúvida. Sim, né? O professor, na verdade, ser ocupado por essas novas ferramentas. Mas eu acredito que não, né? Ela venha para agregar, porque nada substitui o contato humano, e educação é contato. Você precisa ter contato com o seu aluno, você precisa saber quem é esse aluno, coisa que a máquina ela não consegue dar essa devolutiva, né? Até porque exige o quê? Sentimento, né? E máquina não tem sentimento, ela não consegue sentir, né? Ela não consegue afetar o outro por meio da educação, ela não consegue afetar o outro por meio da aprendizagem. Eu olho assim para essa questão de tendências, né? E o que eu enxergo, assim, é uma visão minha, né? Que eu enxergo. Que são duas vertentes que vai ter que andar muito juntas, muito próxima. Que é essa questão, a tecnologia, ela vai vir mesmo, né? Ela já está aí, na verdade. E só acredito que existe uma falta de conhecimento, até porque também falta gente no mercado de trabalho, que né? domine esses recursos. Esses recursos, então, ela vem. Na verdade, eu vou te dizer uma coisa, a gente não precisa nem saber trabalhar com esses recursos. Você leva uma ferramenta dessa para dentro de sala de aula, o aluno faz sozinho. Às vezes o professor, ele pode até desafiar, desafio você a me explicar como que você fez. Às vezes ele nem sabe mexer com aquilo. O aluno já faz isso com a gente, fazer. Né? Exatamente. Então, há muitos recursos aí que nós utilizamos, que esses alunos, esses adolescentes, né, aí que estão imbuídos nessa geração alfa que já nasceu dentro desse mundo, ela domina aí muito mais fácil do que nós. Sim, né? com certeza. Ele parece que já veio com uma chavinha virada. Sim. As crianças de hoje em dia já veio com a chavinha virada, assim, né? Pra esse novo universo. Totalmente diferente. Até brinca, né? Tipo, a criança antes nascia com o olho fechado. Hoje, tipo, ela já nasce, já abre o olho, né? Você já consegue enxergar. Nossa, essa semana eu vi uma reportagem de uma criança que nasceu com 2 dentes. Acredita? Então, tipo assim, a gente tá muito avançado. Até demais, né? A gente precisa até correr, né? Contra o tempo. E eu acho que uma outra vertente é o cuidado com as emoções mesmo. Sim. Né? Essa parte psicológica, né? De vir... a preocupação com o humano. Né? Eu acho que tem essa questão da tecnologia, só que essa preocupação humana vai ter que andar junto ali, lado a lado. Sim. Né? Até porque alguns estudos, algumas estatísticas põem, né, isso que traz muito estresse, traz ansiedade, né, ao mexer com essas tecnologias. É provado que quando o aluno ele gosta do professor, ele gosta, se identifica com aquela disciplina, ele aprende melhor. Né? E isso não é um estudo novo, a gente está falando lá de 1940, 1950, né? Esses estudos já apontavam aí essa relação da aproximação com o outro, né? O Henri Valluz coloca muito, se você não afeta o seu aluno, ele não aprende, né? Você precisa ter esse reconhecimento, né? E essa aprendizagem, ela só acontece a partir do momento que há o quê? Troca. Né? Por isso que o ensino sócio-interacionista ele é tão evidente, né? Então aí é uma bandeira que muitas escolas levantam, mas que dificilmente elas sabem trabalhar. Né? Então elas levantam a bandeira que são sócio-interacionistas, mas elas não interagem com o seu aluno. Elas não interagem, né, da forma como ela deveria. A aprendizagem ela não é colaborativa. Que é outro ponto, né, que eu acho que é tendência para o próximo ano, né? Investir em projetos baseados numa visão mais colaborativa, né? Que valorize mais essa relação criativa, que é o que coloca aqui o Ren Robson, um foco aí na relação da autonomia do aluno, né? Essa busca da informação para que você construa novos conhecimentos em sala de aula, metodologias, né, que tragam outras inovações. Aqui eu citei a gamificação e a aprendizagem híbrida, né, como algo tendencioso, mas existem outras, né? Existe o PBL, né, aprendizagem baseada em problemas, existe a aprendizagem baseada em times,
Eu tenho o Designer Think, né, que é a análise por meio de projetos. Eu tenho várias outras metodologias, né, ativas, que podem aí ser potencializadas em sala de aula e que muitas vezes são subutilizadas pelo professor, né? O próprio uso das redes sociotécnicas, elas são muito mal utilizadas, né? O povo tem Instagram e Facebook para cuidar da vida do outro, né? Não para fomentar conhecimento, né? Então, isso também é um recurso que o professor poderia utilizar, né? E ele poderia trazer isso para ser trabalhado em sala de aula, né? Estimular a questão do pensamento crítico, né? Que volta àquela questão. Aquilo que se vê na internet, será que realmente é verdadeiro, né? Essa promoção da interdisciplinariedade muitas vezes não acontece, né? A gente fala de interdisciplinariedade, mas a gente ainda vive muito a multidisciplinaridade. A gente olha muito para nosso próprio umbigo. Eu sou professor de história, eu só vou ensinar história. Eu não posso comentar um assunto ligado à sociologia, eu não posso trazer um dado estatístico, né, onde eu vou aprofundar matemática, eu não posso falar um pouquinho de língua portuguesa, porque eu tenho que ensinar história, né, eu vejo e olho somente para minha caixinha, né, então quando a gente fala de conhecimento e promoção de interdisciplinaridade, é você conseguir agregar o maior volume de conhecimento à ciência que você está preparada para ela, né, que é essa ênfase na resolução de problemas. Né, quando a gente fala de aprendizagem baseada em problemas, né, é a gente ter um problema social e pensar ele ser solucionado de uma forma em grupo, né, que é um colaborando com o outro para que consiga encontrar uma solução que seja uma solução para a comunidade como um todo. Sim, exatamente. Eu acredito também, professor, que seja não tem tanta essa preocupação, o que volta também no ponto da comercialização dos livros didáticos, né? Porque fica preso ali. Nossa, o livro didático, na verdade, ele é uma amarra para o professor, né? Sim. Principalmente esses sistemas de ensino. Você coloca aí, você pode citar diversos sistemas, como, né, o COC, o SAS, eu tenho também o Objetivo, o Ângulo, e por aí vai. A lista é infinita, né? A maioria desses caras, eles meio que tem uma forma, né, de como eles se preparam. Então, os sistemas de ensino, o que ele faz? Ele rouba a identidade, muitas vezes, da escola. E a escola adota a identidade do sistema de ensino e ela deixa de ter aí um papel para trabalhar de uma forma mais dinâmica. O sistema de ensino ele precisa ser agregado à identidade da escola. Ele não pode roubar a identidade da escola. Né? Eu não sou contra os sistemas de ensino, pelo contrário, eu sou super a favor. Eu trabalhei, né, em várias empresas, inclusive na Pearson, que é uma multinacional, né, produz manuais didáticos e a gente precisa de um currículo, né, para poder seguir aí uma diretriz pedagógica, mas ele não é a sua escola. Né? Ele veio para poder somar a sua identidade e não roubar a sua identidade. E tem muitas escolas que fazem isso. Fala para o professor, você vai cumprir o livro de capa a capa. Né? E assim, mata todo um projeto educacional, ele não respeita a forma como esse professor caminha dentro de sala de aula. Mas você tem a oportunidade de falar não. Né? Você tem a oportunidade de ou de abraçar esse projeto e refletir junto com os seus gestores qual que é a escola que ele está criando, qual é a escola que ele quer. Né? Novamente, tem muitas escolas que falam que são sócio-interacionistas, mas elas são um sistema de ensino. Sim. Né? E também entra no ponto da falta do conhecimento, porque muitos pais não estão preocupados com isso. É que, na verdade, tem a questão econômica também. O pai comprou aquele livro, ele quer o livro preenchido. Né? Porque, assim, é aquela educação consumível, né? Aquela educação bancária, né? Você só vai ter conhecimento a partir do momento que você preencher todas as páginas desse manual. E na verdade, não é isso. Né? Você constrói o conhecimento de outras formas, de formas mais versáteis que você consegue trabalhar aquele conteúdo sem ficar preenchendo exercício dentro de manual didático. É por isso que a nossa educação ela é tão ruim. Né? 65º lugar é um lugar horrível no PISA. Né? Então, assim, não é algo de orgulho para nós. Né? Atrás de países, né, muitas vezes, aí que tem menos recursos e condições de educação que o Brasil. Né? Nós só não estamos piores que os países africanos, como sempre. Mas só faltava isso, né? Aí a gente fala, socorro Deus. Socorro Deus, né? Nesse ponto. E, professor, então, falando um pouco sobre as socioemoções, né? Então, socioemocional, ela já é uma coisa que algumas escolas já têm essa preocupação. E eu acredito que há uma tendência, né? É tendenciosa a continuar e tem que continuar. Sim. Principalmente
porque a gente já até pontuou sobre essa questão de ter bastantes alunos laudados hoje em dia. Na verdade, a gente tem famílias mal formadas, né? Na verdade, a formação para lidar com determinadas situações, né? Famílias que são frágeis. Hoje, a gente, dentro da própria escola, a gente tem situações que nós somos obrigados a educar aquela criança porque ela vem realmente sem educação nenhuma. Né? Qual que era o papel da escola? O papel da escola é escolarizar, né? Você trazer um conhecimento para você poder fazer com que aquele aluno ele seja um ser humano melhor. Né? A construção da pessoa, ela vem apoiando, né, aquilo que a família tem como perspectiva de educação, e não você assumir o papel dela, você impor limites, você impor regras, você impor... Porque há pesquisas aí que apontam que nunca se agrediu tantos professores, né, dos últimos anos para cá. Por quê? Porque às vezes o professor é o único adulto que põe limite naquela criança. Ele é o único adulto que fala não, por exemplo, àquela criança. E aí ele é o ruim na história, né? Aí ele acaba sendo o quê? O carrasco, né? Aquele que não gosta do aluno, ele é taxado como chato, como, né? E há vários rótulos aí. Mas o professor, ele simplesmente está cumprindo um papel dele, né? O papel de fazer o quê? Fazer com que aquele aluno, ele seja freado de alguma forma. Né? Dizendo para ele o que você não pode fazer tudo o que você quer, né? Aqui não é a terra de ninguém, né? Aqui tem regras, tem limite, você precisa respeitar, porque você vive numa micro sociedade na escola, né? A escola é um ambiente onde prepara o aluno para uma vida fora dos muros, né? Se ele permite que o aluno faça tudo dentro dessa escola, como que ele vai ser fora dela, né? Um ser humano totalmente intragável, sem limite, com dificuldade, não vai conseguir trabalhar em equipe. Tudo aquilo que a gente alinhou aqui e apontou como habilidades, né, que a gente busca formar nesse aluno, ela não é atingida a partir do momento que eu não tenho um aluno que tenha consciência das suas regras sociais. Perfeito. E você, professor, tem mais alguma coisa a contribuir sobre esse assunto? Sobre essas tendências, né? E o que você também espera para 2024 como educador, como gestor, né? O que você deseja encontrar, né, para o próximo ano? De verdade, eu acredito que para os próximos, não digo nem para o próximo ano, porque esse é um planejamento a longo prazo, né? Eu acredito que eu tenha profissionais mais conscientes, né? Eu consiga formar um grupo que seja mais coeso, e que seja mais responsável do seu papel de professor. E, acima de tudo, que a escola aprenda a valorizar. Né? Hoje a gente tem muitas escolas na mão de muitos grupos educacionais que não são comprometidos com a educação. Né? Você tem muitas escolas aí como ambientes comerciais, aonde você encontra esses alunos com esses perfis. Por quê? Porque não são alunos... aliás, não são gestores, né? Aliás, mantenedores comprometidos com a educação, eles são comprometidos apenas com o dinheiro, né? Eles não são comprometidos aí em formar esse aluno, em levar esse aluno de uma forma, de uma construção mesmo desse aluno no mercado de trabalho, no mundo fora do ambiente escolar. Há uma preocupação muito grande aí em você ter números, né? Porque um aluno significa mais dinheiro no meu bolso. Mas será que a educação é só isso? Né? E há também a questão da desvalorização do professor. Né? Eu almejo um mundo onde sejamos mais valorizados. Né? Não estou falando da questão financeira, eu estou falando do reconhecimento profissional mesmo. Você reconhecer a figura do professor como um ser de transformação, como um ser de mudança. Dinheiro a gente ganha, né? Mas o respeito, né? Às vezes não adianta nada a gente ganhar muito e a gente não ter respeito, ou às vezes o nosso trabalho ele não ser reconhecido, não ser valorizado pelo outro. Verdade. Então eu acho que é isso, professor. Eu queria agradecer a sua participação mais uma vez por vir aqui contribuir com os seus conhecimentos. É sempre bom, né, estar ao lado de pessoas que estão engajadas e comprometidas com aquilo que ela se propôs a fazer, né? E esses são os meus votos para 2024, que cada vez mais os educadores se engajem mesmo pela educação, que vocês se interessem cada vez mais por essas tendências de ir buscar o conhecimento, né, e não só receber ele, né, aprender realmente a estudar, para você transmitir isso para o seu aluno, e não só também
nessa parte que a gente falou, questões financeiras, mas também que possamos ser cada vez mais reconhecidos e ser olhado como uma figura de suma importância na vida de um ser humano, porque o professor, ele transforma diversos seres humanos, né? Que sejamos melhores, né? E que tenhamos, né, um mundo mais coeso também. Sim, esses nossos votos para 2024. Queremos agradecer todas as pessoas que nos acompanharam nesses episódios. É sempre uma honra, um prazer estar aqui e poder contribuir de alguma forma para o seu conhecimento. Esperamos vocês em 2024, porque esse projeto não acaba aqui e ele tem muito mais a agregar aí na sua vida profissional, como professor ou como futuro professor. Até mais e uma boa noite. Boa noite, um forte abraço a todos e obrigado a oportunidade. Eu que agradeço. Tchau, tchau, Bianca. Tchau, tchau.